Vamos seguir então? No último bloco, a gente tinha falado sobre tabela verdade e agora a gente vai falar sobre alguns outros conceitos, como por exemplo, o que é uma negação, o que é uma tautologia, o que é uma contradição. E a gente vai explicar aqui as regras da negação e depois vamos resolver alguns exercícios. Beleza? Então, a negação ela é simbolizada por esses conectivos. E aqui no caso, para negação, a gente vai usar aqui essa simbologia, assim, pode aparecer na prova assim ou assim, que seria o oposto da proposição. Então, por exemplo, se P é verdadeiro, a sua negação não P é falsa. E a gente pode escrever isso em uma tabela verdade como sendo o seguinte, ó, P, a gente tem a proposição verdadeira, a gente tem a proposição falsa. A sua negação seria o oposto. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. E aqui a gente tem uma definição do que seria uma tautologia. Uma tautologia, eu coloquei aqui o seguinte: é uma proposição composta que será sempre verdadeira, independente dos valores de verdade das proposições simples que a compõem. Ou seja, resumindo, a gente vai construir uma tabela verdade e a coluna que a gente quer analisar, se for tudo verdadeiro, é uma tautologia. Por exemplo, a gente tem aqui a proposição P e a proposição não P. A gente colocou aqui, ó, verdade, falso, falso, verdade, certo? Aqui a negação da proposição P é o oposto. Então, se a gente construir uma tabela verdade, e na última coluna a gente fala ocorre P ou não ocorre P. Tudo é verdadeiro. Porque se eu falo, por exemplo, o seguinte. Então, por exemplo, se eu falo hoje chove ou não chove, você está vendo que não existe o meio termo. Ou acontece alguma coisa ou outra. Então, isso aqui é um exemplo de tautologia que a gente construiu aqui na tabela verdade. Então, uma tautologia, se você construir uma tabela verdade, que você quer analisar, que vai definir se é uma tautologia, vai ser se a coluna que você está analisando for tudo verdadeiro. Um oposto da tautologia seria, por exemplo, uma contradição, que seria que a coluna que a gente está analisando, as proposições que estamos analisando, a última coluna dela, seria tudo falso. Se eu falo, por exemplo, mesmo exemplo de cima, hoje chove e não chove, a gente tem aqui uma contradição, porque não pode ocorrer os dois ao mesmo tempo. E se a gente construir tabela verdade, a gente vai chegar na última coluna que a gente está analisando como sendo tudo falso. Então, por exemplo, aqui, voltando na parte de tautologia, se a gente fala que duas proposições são equivalentes, a gente está afirmando que na tabela verdade as suas respectivas colunas vão ser tudo verdadeiro. Vão ser tudo verdadeiro não, vão ser iguais, vão ser equivalentes. Por exemplo, se eu estou analisando uma proposição que seja o seguinte, proposição P e Q, dando R, e ele fala que, por exemplo, é proposição A ou B, dando C, são equivalentes. O que que isso quer dizer? Se ele falar que isso é equivalente a isso, quer dizer que as suas linhas da tabela verdade vão ser iguais. Então, por exemplo, se aqui, ó, nessa proposição, vamos voltar aqui, ó, por exemplo, essa primeira aqui. Vamos
falar que a última coluna da tabela verdade dessa proposição aqui seja V, F, V, F. E a proposição que a gente tem aqui, ó, A ou B dando C. Se a gente montar a tabela verdade e chegar na última coluna dessa proposição aqui, como sendo V, F, V, F, ou seja, igual a essa proposição aqui, a gente pode dizer que elas são equivalentes. A gente vai ver com calma resolvendo questão. Eu vou ensinar um jeito mais fácil também para você não precisar ficar montando tabela verdade. Porque na hora da prova, se for montar cada tabela verdade para proposições, tem proposições que tem 8 linhas na tabela verdade, então não é tão vantajoso, tem um jeito mais rápido de você analisar. Mas aqui eu estou passando para a parte conceitual. Então vamos seguindo aqui. Aqui, ó, contradição, que eu tinha falado anteriormente, é o oposto da tautologia. Então, quando a gente fala que uma proposição é oposta à outra, as suas linhas da tabela verdade vão ser diferentes. Então, por exemplo, você tem uma tabela verdade que termina assim, ó. Uma outra proposição que seria o oposto a essa tabela verdade teria a última linha como sendo o oposto dessa daqui. Certo? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, vou pegar esse exemplo daqui, ó. A gente tem aqui, ó, essa tabela verdade. Uma proposição oposta a essa daqui ia ter essa coluna aqui da tabela verdade como sendo falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Ou seja, o oposto disso daqui. E se a gente falar que uma proposição é equivalente a essa daqui, a sua coluna da tabela verdade seria a mesma coisa. V, F, F, V. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Então falamos de tautologia, falamos de contradição. E agora aqui a gente vai falar aqui de negação das proposições. A gente tem os operadores ou, e, ou, qual mais? O se então e o se somente se, certo? Como que a gente nega esses operadores? A gente vai ver agora. Que basicamente é a lei de Morgan. Então, por exemplo, botei aqui, ó, no exemplo da negação, ó, a gente tem A e B. Se a gente quer negar tudo isso daqui, a gente vai negar cada um individualmente. Então vamos ter não A. A negação do conectivo E vai ser o conectivo OU. Então não A ou não B, se a gente quiser negar essa primeira. Você pode fazendo isso construindo a tabela verdade e verificando. Se você construir a tabela verdade, você vai ver que a última coluna dessa daqui é oposta a essa daqui. A gente vai trazer alguns exemplos aqui com mais calma. Negação aqui, ó, do ou. A gente tem A ou B. Se a gente nega, a gente tem não A. Negação do ou é o e não B. Negação aqui do se somente se. A gente vai construir a tabela verdade, a gente vai provar que é ou A ou B, certo? Então, se a gente quer negar essa proposição, a gente vai ter não A ou não B. A gente vai mostrar isso na tabela verdade para você ver
que a última coluna dessa proposição é oposta a essa daqui. Certo? Aqui só para entrar aí para você lembrar. E a negação do se então, que é esse operador aqui. Se A, então B, a negação disso daqui seria A e não B. A gente usa uma regrinha para decorar, mané, mantém o primeiro e nega a segunda. A gente vai mostrar agora isso por meio de uma tabela verdade. Você vai verificar todas essas informações. Aqui, vamos começar mostrando a tabela verdade do se então. Então a gente tem a proposição A, a gente tem a proposição B e a gente tem a proposição se A, então B. Aqui a gente vai ter duas proposições, então a gente tem 4 linhas na tabela verdade, que é 2 elevado a n, lembra? E n é o número de proposições, então temos duas proposições, então temos 4 linhas na tabela verdade. Metade dela aqui é verdade, metade falso. E agora aqui, a gente pega esse número, vai dividir por 2, certo? A gente aqui tinha 2 e 2, agora a gente vai ter 1 e 1, um de cada. Então, verdade, falso, verdade, falso. O sim, então, a gente viu que só é falso quando tem Vera Fish. Ou seja, o que é esse Vera Fish? O primeiro verdade e o segundo falso. Então, aqui é verdade, verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, que é o Vera Fish, falso. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, verdade. Agora vamos montar esse daqui, a outra tabela verdade. Agora a gente vai montar a tabela verdade para o A e não B. E a gente vai provar que uma vai ser o oposto da outra, ou seja, isso daqui vai dar o oposto nessa daqui que a gente vai montar. Então, novamente, a gente tem aqui, ó, vamos montar aqui, a gente tem A, proposição B, proposição não B e a proposição A e não B. A gente tem aqui duas proposições, então vamos ter 4 linhas na tabela verdade. Metade verdadeiro, metade falso. E aqui, verdade, falso, verdade, falso. Nego B. Vamos negar isso aqui, é o oposto aqui, ó. Então, isso aqui é verdadeiro, aqui é falso. Isso aqui é falso, aqui é verdade. Isso aqui é verdade, aqui é falso. Isso aqui é falso, aqui é verdade. E agora, a gente vai analisar A e não B. A gente vai analisar esses dois aqui. No conectivo E, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Ou seja, vamos analisar quando esses dois são verdadeiros. Se tiver um falso, já é falso. Então aqui, ó, verdade com falso, falso. Verdade com verdade, verdade. Falso com falso, falso. Falso com verdade, falso. Se a gente ver aqui, ó, é o oposto, ó. Vamos escrever aqui, ó, pra gente ver, ó. O A, o se então do A, se A então B, o que a gente tem aqui, ó? Verdade, falso, verdade, falso, verdade, 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 verdade. Ou seja, é o oposto, tá vendo? Ó, que esses dois aqui, eles são opostos. Um é o oposto do outro, então um é a negação do outro. Agora o outro que a gente vai montar vai ser do se somente se, A, se somente se B.
E depois vai ser aqui do ou A ou B. Vamos aqui, ó, o se somente se, então a gente tem a proposição A, proposição B, proposição A, se somente se B. Duas proposições, 4 linhas, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Agora aqui, a gente sabe que o se somente se só vai ser verdade se os dois forem verdades ou se os dois forem falsos. Então aqui verdade, e aqui falso, e aqui falso. Certo? Vamos agora montar aqui do ou A ou B. Então a gente tem proposição A, proposição B, ou A ou B. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. E aqui a gente viu que montando a tabela, tudo que forem valores aqui iguais vai ser falso. Então aqui falso, que diferentes vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e aqui falso. A gente já tinha visto essas tabelas anteriormente, a gente explicou o porquê delas. Se você ficou com alguma dúvida, veja o vídeo anterior. Aqui eu só estou mostrando e provando que uma é o oposto da outra. E aqui a gente vai até colocar uma do lado, ó, comparar aqui, ó. O A, se somente se B. A gente tem aqui, ó, verdade, falso, falso, verdade. Verdade, falso, falso, verdade. Tá vendo que uma é o oposto da outra? Se a gente analisar essas duas aqui, ó, uma é o oposto da outra. Então, uma é a negação da outra. É importante você lembrar, pelo menos essa do se somente se e do se então, porque as outras são fáceis, certo? Eu vou colocá-las aqui de novo para vocês, para a gente recapitular as negações. Então, A ou B, vamos negar isso aqui. Não A e não B. A e B, vamos negar isso aqui. Não A ou não B. O A, se A, então B. Vamos negar isso aqui, é o mané, mantém o primeiro. E nega o segundo. A, se somente se B. Vamos negar isso aqui. Não A ou não B. Não A ou não B, não. A ou não B. Que a gente acabou de mostrar aqui na tabela verdade. Então tá aqui as proposições, as negações. Se forem equivalentes, a gente vai falar das equivalências, mas já adiantando, se for equivalentes, essa coluna da tabela verdade vai ser igual a que a gente montar. A gente viu que na negação era o oposto. Se aqui é verdade, que é falso, que é falso, que é verdade, isso aqui é falso, verdade, isso aqui é verdade, falso. Se forem equivalentes, quando montar a tabela verdade, as proposições aqui, os valores vão ser iguais. Beleza? A gente vai falar delas mais para frente, das equivalências, mas por agora a gente vai resolver uma questão da PF, que eu vou mostrar ali como que você resolve sem precisar montar a tabela verdade. Ele vai perguntar se é uma tautologia ou se é uma negação. E para você analisar, você teria que fazer essa análise, né? Montar a tabela verdade, verificar se a última coluna aqui que ele quer é o oposto da outra.
ou se é equivalente, mas a gente vai mostrar aqui um jeito mais prático de você resolver.